Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast interdisciplinar. Somos Bruno Coloia, Beatriz Cardoso, Larissa Maiani, Raniele Vitória e Vitória Carlos. Somos estudantes do quarto período do curso de enfermagem da Universidade Unifacol. E neste episódio, vamos conversar sobre um tema muito importante na área da saúde, a síndrome de burnout. Para isso, contamos com a presença especial da psicóloga Amanda Veloso, que vai nos ajudar a entender melhor essa síndrome. Amanda, é um prazer ter você aqui com a gente. Pode se apresentar para os nossos ouvintes? Olá, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite. É um prazer estar aqui para falar sobre temas tão importantes e necessários, poder discutir assuntos que impactam diretamente a saúde mental e o bem-estar das pessoas é sem dúvida uma oportunidade muito especial. Então, eu estou à disposição para essa troca. Eu me chamo Amanda, sou psicóloga clínica e social. Hoje, atualmente, trabalho tanto no particular, atendendo presencial e online, e também trabalho no município aqui da minha cidade, no Conselho Tutelar. Sou a psicóloga do Conselho Tutelar daqui de João Alfredo. Sou pós-graduanda na abordagem centrada na pessoa. Estou formada como psicóloga pela Univisa. Amanda, a síndrome de burnout tem se tornado cada vez mais comum no ambiente de trabalho, especialmente em profissões muito exigentes. Como a senhora definiria essa síndrome e quais são os principais sinais que indicam que uma pessoa pode estar sofrendo com ela? Então, a síndrome de burnout ela é um tema extremamente relevante nos dias de hoje. Com esse aumento das demandas profissionais e a pressão constante por produtividade, a gente tem observado um crescimento significativo de casos mesmo de esgotamento emocional e físico no ambiente de trabalho. E essa síndrome, ela nada mais é do que um distúrbio emocional que ele surge a partir de um estresse crônico no ambiente de trabalho, entendeu? Ela é marcada por um desgaste extremo, tanto físico quanto mental, que vai além do cansaço comum do dia a dia. E esse esgotamento, ele se manifesta por meio de sintomas como exaustão profunda, falta de energia, a sensação de incompetência e distanciamento dessas atividades profissionais. E aí, entre os principais sinais do burnout, nós temos o cansaço excessivo, mesmo após períodos de descanso, a falta de motivação para realizar tarefas que antes para o profissional eram prazerosas, a sensação constante de sobrecarga também e do fracasso, além das alterações de humor, a irritabilidade, a dificuldade de concentração. Muitas vezes também surgem alguns sintomas físicos, como dores de cabeça ou dores musculares também, além dos distúrbios do sono. Então, é um estado de alerta que indica que algo precisa ser ajustado, E na maioria das vezes, tanto no ambiente de trabalho quanto nos cuidados pessoais. Sabemos que o estresse faz parte da rotina, mas em que momento esse estresse ultrapassa o limite saudável e se transforma em um quadro de burnout? Existe um ponto de alerta que o indivíduo ou as pessoas ao redor devem observar? Pois é, em níveis moderados, faz parte da nossa rotina o estresse, Estranho seria se não sentíssemos, seja alegria, raiva, tristeza, E muitas vezes o estresse até nos impulsiona a sermos mais produtivos, por aumentar aí a atenção e a motivação. Porém, ele se transforma em burnout quando deixa de ser algo temporário, E se torna um estado contínuo de sobrecarga emocional e física, sem períodos de recuperação. Então, o ponto de alerta geralmente aparece quando a pessoa ela começa a sentir um cansaço persistente, que não melhora com descanso, E passa a se distanciar emocionalmente do trabalho, demonstra cinismo e falta de interesse. E, para além disso, é comum a gente perceber um aumento de erros no trabalho, a queda na produtividade, alterações de comportamento, como isolamento social e mudanças também aí no humor.
Por exemplo, pessoas mais próximas da gente costumam notar esses sinais, né? A desmotivação, a irritabilidade. É comum que quem é próximo comece a perceber. E até um certo distanciamento afetivo. Então, esse olhar atento do outro, ele é fundamental para a gente identificar o problema cedo e conseguir finalmente buscar ajuda. Em sua experiência como psicóloga, quais são os fatores mais comuns que levam a pessoa ao esgotamento profissional? Há algum perfil mais vulnerável ou isso pode acontecer com qualquer um? Nesse tempo que venho acompanhando alguns casos e também com as trocas com outros profissionais, né, o que eu venho percebendo assim dos fatores mais comuns que levam uma pessoa ao esgotamento profissional são de fato a sobrecarga de trabalho, a falta de reconhecimento, né? Você está em um ambiente de trabalho tóxico, as expectativas irreais, a falta de controle sobre as próprias atividades. Então, esses fatores, eles criam uma pressão constante na gente, que afeta diretamente a saúde mental e a saúde física. Inclusive, eu já atendi casos de produtores de roupas que enfrentavam essa sobrecarga, né? Então, resultados de jornadas intensas e alta demanda por produtividade. E em relação ao perfil mais vulnerável, embora qualquer pessoa possa desenvolver burnout, aqueles que trabalham nessas profissões de alta demanda emocional, como saúde, educação, né? Além disso, perfis muito perfeccionistas, autocríticos, que têm essa dificuldade em impor limites e dizer não, também costumam estar mais expostos ao esgotamento, né? Mas é importante a gente reforçar que ninguém está completamente imune. Em ambientes desgastantes, até mesmo pessoas mais resilientes, elas podem enfrentar esse quadro. Quando falamos em prevenção, muitas pessoas acreditam que basta descansar ou tirar férias. Mas além do descanso, quais estratégias psicológicas ou mudanças de comportamento são importantes para evitar o burnout no dia a dia? É verdade. Muitas vezes a ideia da prevenção está muito ligada ao descanso, às férias, né? Mas a prevenção do burnout, de fato, vai muito além disso. Né? Claro que descansar é fundamental, mas é preciso desenvolver estratégias de cuidado e que esse cuidado seja contínuo. Né? Então, entre as principais estratégias aqui, eu gostaria de destacar a importância da gente estabelecer limites claros no trabalho, né? Saber dizer não quando é necessário e evitar a sobrecarga excessiva. Além disso, né, as práticas como a organização do tempo, o planejamento das tarefas e a divisão equilibrada entre vida profissional e pessoal são essenciais. Né? Cuidar da saúde mental também é um ponto que eu não poderia deixar de destacar. Né? Reservar momentos para atividades prazerosas, praticar exercícios físicos, técnicas de relaxamento, como meditação, mindfulness, né, que é a atenção plena, ajudam a aliviar esse estresse diário. Né? Outro ponto importante é a construção de uma rede de apoio, conversar sobre dificuldades com os colegas, amigos ou familiares, que vocês sabem que pode trazer o alívio e novas perspectivas sobre os desafios que a gente enfrenta, né? Então, mais do que esperar o esgotamento chegar, a prevenção ela é construída no dia a dia, né? Por meio de escolhas que a gente priorize o nosso bem-estar e o equilíbrio emocional, de fato. Por fim, para quem já foi diagnosticado com burnout ou suspeita estar passando por isso, qual é o primeiro passo a ser dado? E como a psicologia pode auxiliar nesse processo de recuperação e reconstrução da saúde emocional? Vamos lá. O primeiro passo para quem foi diagnosticado com burnout, ou suspeita está passando por isso, é reconhecer e aceitar essa condição. Né? Muitas vezes as pessoas elas tendem a minimizar os sintomas ou acreditar que precisam aguentar firme, mas o reconhecimento é essencial para a gente iniciar o processo de recuperação. A partir daí, é importante buscar ajuda profissional, principalmente de um psicólogo, né, para compreender os gatilhos que desencadearam o esgotamento e trabalhar essas estratégias para conseguir enfrentá-los. Né? Então, na psicoterapia, são desenvolvidas as habilidades de autoconhecimento, do manejo do estresse, técnicas de relaxamento também, e essa reorganização das rotinas,
né, visando reduzir essa sobrecarga emocional e fortalecer os recursos internos da pessoa. E para além disso, né, o processo terapêutico ele ajuda a ressignificar questões relacionadas ao trabalho, identificar as crenças limitantes, como a ideia de que é preciso ser produtivo o tempo todo, né? Que muita gente carrega isso consigo. E promover um equilíbrio saudável entre vida pessoal e profissional. Em muitos casos, é necessário também a gente reavaliar prioridades e estabelecer limites claros para evitar recaídas. Então, a psicologia ela tem um papel fundamental aí em todo esse processo de reconstrução da saúde emocional. Então é isso, pessoal. Quero agradecer aqui pelo convite, pela oportunidade de compartilhar um pouco sobre a síndrome de burnout e esses impactos do esgotamento profissional, né? Falar sobre saúde mental é sempre necessário, e principalmente em um mundo onde as exigências e as pressões têm aumentado cada vez mais. Então, espero que essa conversa ela tenha trazido clareza e incentivo para que mais pessoas possam cuidar de si mesmas e buscar ajuda quando necessário, né? Fico muito feliz em poder contribuir para essa troca e estou por aqui, sempre à disposição para a gente continuar discutindo temas tão importantes, viu? Muito obrigada. E assim encerramos o nosso episódio de hoje. Queremos agradecer de coração a psicóloga Amanda por ter compartilhado conosco tanto conhecimento, empatia e orientação sobre a síndrome de burnout. Um tema que precisa ser falado, compreendido e, acima de tudo, cuidado. Esperamos que essa conversa tenha tocado você de alguma forma, despertando reflexões sobre a importância da saúde mental, especialmente no contexto profissional. Em nome do nosso grupo, deixamos aqui a nossa gratidão pela sua escuta. Cuidar de si também é um gesto de amor. Nos encontramos no próximo episódio. Até lá!